Queremos te louvar por tua presença no nosso meio. Queremos te entregar todo o nosso ser, te adorar com o nosso coração. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: ah, papai. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, só me resta dizer. Vamos erguer nossas mãos agora e cantar: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Oh, nosso Pai, tu és Deus que está perto. Glória a Deus. Agora sim, seja bem-vindo a mais um culto de edificação da comunidade evangélica Geração Eleita, amém? Se prepare porque o negócio vai ser bom, querido. Começa resistindo assim, é porque algo maravilhoso de Deus vai acontecer nas nossas vidas, amém? Então, querido, no nome de Jesus, toma o teu lugar. Você é o responsável por criar um ambiente de adoração, um ambiente propício para cultuar ao Senhor aí na tua casa. Amém? Então, no nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, se prepara, porque algo maravilhoso do Senhor virá sobre nós nessa noite. Amém? Vamos ler Jeremias capítulo 33, versículo 3. Amém? Diz assim:
O verso 3 diz assim: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandes ou grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Amém? Glória a Deus. Quantos querem coisas grandes que você ainda não conhece? Querido, tudo que o Senhor nos dá é inédito. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é inédito. Cada culto, querido, cada culto, por mais parecido que pareça, ele é inédito nas nossas vidas e algo novo do Senhor acontece nas nossas vidas. Amém? Então, no nome de Jesus, querido, eu quero convidar você a ficar de pé para a gente poder orar, para a gente poder clamar ao Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Aplicar o nosso coração a buscar a tua presença em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai. Porque tu és Deus. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Nós reconhecemos que somos dependentes de Ti, ó Pai. Oh, meu Deus. Pai, as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas, ó Pai. Meu Deus, os obstáculos que são postos diante de nós, ó Deus. Pai, só nos mostram, ó Deus, o quanto Tu é poderoso. Só nos revela, ó Deus, o quão grande é as coisas que o Senhor tem para nós. Meu Deus, o quão grandes são as Tuas bênçãos para as nossas vidas, ó Pai. Por isso hoje, nessa noite, nós aplicamos o nosso coração a Te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, e nos submetemos a Ti. Nos submetemos a Ti e convidamos o Senhor, Pai. Venha ao nosso encontro. Toma no nosso coração o lugar que é Teu. Toma, Senhor, na nossa casa, no nosso meio, Senhor, na nossa família, o lugar que é Teu, Senhor, e transforma, meu Deus, o nosso coração, em nome de Jesus. Se houver tristeza, Senhor, troca a tristeza, Senhor Deus, pela alegria do Senhor. Se houver preocupação, se houver angústia, se houver desespero, troca, Senhor, meu Deus, pela esperança que há em Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Só traga renovo sobre nós nessa noite. Traz renovo sobre nós. Encha o nosso coração da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Toma a vida do meu irmão. Toma a sua casa. Toma a sua família. Toma, Senhor Deus, no nome de Jesus, a sua causa nas Tuas mãos, ó Pai. E julga a causa do meu irmão, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E glorifica o Teu nome, Senhor, na sua vida. Glorifica o Teu nome, Senhor, em nós, nessa noite, ó Deus, no nome de Jesus. Nós oramos, nós Te glorificamos, nós clamamos, ó Deus, por Ti, porque cremos na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, meu Deus, diz que se clamarmos a Ti, meu Deus, o Senhor nos revelará coisas grandes, ocultas que ainda não sabemos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, querido, continue em espírito de oração, no nome de Jesus, porque Deus vai fazer algo novo na tua vida. Deus vai trazer algo novo sobre você, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Continue orando com a tua família, querido. Continue agora declarando o poder de Deus na sua casa. Querido, você está aqui nessa noite porque Deus marcou esse encontro contigo, porque Ele quer te ensinar grandes coisas aqui nessa noite. Quantos crê nisso? Diga aí, glória a Deus, escreva isso, amém, eu creio. Eu quero aprender mais de Ti, Pai. E hoje, grandes revelações vão ser levadas para você aí na sua casa, meu irmão. Deus, Ele te ama tanto que Ele permitiu que toda essa pandemia acontecesse para que a mensagem dele fosse levada até aí na sua casa. Talvez se tudo isso tivesse acontecido, meu irmão, você não tinha parado aí agora na sua casa para assistir esse culto, ou talvez você nem iria lá na igreja. Então, querido, Deus às vezes faz as coisas acontecerem na nossa vida para nos revelar algo. Então, no nome de Jesus, você que está assistindo essa live pela primeira vez, querido, fique conectado conosco.
e deixa o Espírito Santo te usar, porque uma coisa eu tenho para falar para você nessa noite: Ele te ama, e se você está aqui, Ele quer a tua vida. Então entrega o teu caminho para o Senhor, entrega a tua vida para Ele, porque a recompensa nossa, querido, que essa é a palavra revelada nesse ano, não é aqui nessa terra, mas a nossa recompensa é no céu, e essa palavra vai ser revelada hoje aqui através dos ensinamentos da pastora. Então, no nome de Jesus, diga para o Senhor: Senhor, obrigado por me amar, obrigado por me aceitar, no nome de Jesus, aleluia! Glória, 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 glória. Querido, você que está aí agora, querido, eu quero que você escute essa canção, adore comigo em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Pai, obrigado, Senhor, nós te adoramos, aleluia. Oh Deus. Porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Assim, diga: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque o Senhor, Ele te ama, meu irmão. O Senhor, Ele te ama tanto que Ele vai fazer de tudo para que você esteja debaixo dEle. Quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só Deus. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo
O Senhor, Ele te ama, meu irmão. E o Senhor quer te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então, no nome de Jesus, querido, se entregue a Ele nessa noite. Abra o teu entendimento espiritual para que tudo que for revelado aqui hoje nessa noite, você possa tomar isso para a sua vida, para que você possa ser forjado e preparado para alcançar a glória eterna no céu com o Pai, meu irmão. Então, no nome de Jesus, abra agora o teu coração para que a palavra seja ministrada aqui nessa noite em tua vida, meu irmão. E que tudo que você aprender aqui, você apenas não ouça isso, mas que você pratique. Que você coloque isso em prática na sua vida, porque, querida, o que a gente sempre fala, esse é o ano da recompensa. Nós vamos receber recompensa aqui na terra, vamos, mas a maior delas, querido, não está aqui na terra, está no céu. Então, no nome de Jesus, querido, receba agora todo louvor, toda adoração, Pai. E esteja, Pai, agora abrindo os nossos olhos espirituais para receber a Tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje vamos falar de dízimos e ofertas, amém? Para a honra e para a glória de Deus, amém? Abra suas Bíblias em Malaquias 3:6, amém? O roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, irmãos, é forte, amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém, irmãos? Aí você me pergunta assim, como assim desviar dos meus caminhos, dos meus estatutos, amém? Como que a gente faz isso, irmãos? Né? Sai da presença de Deus, a gente está todos os dias no culto, né? Ouvindo a palavra de Deus. Aí Deus fez vários questionamentos comigo, né? Esses dias, né? E Deus quer te fazer isso também. Hoje você está na sua casa, reflita um pouquinho o que Deus quer te perguntar hoje, amém? Deus hoje Ele te pergunta, onde está o seu coração? Que caminho que você tem trilhado? Que vida você tem levado? O seu fardo hoje está leve? Ou o seu fardo hoje está pesado, irmãos, amém? Você está satisfeito com a vida que você tem levado? Você está satisfeito com as suas atitudes? Você tem oscilado, irmãos, em dois pensamentos? Um dia você vem para a live ou você vai no culto presencial aos domingos. Você assiste, ouve a palavra e obedece, respeita a palavra de Deus. No outro dia, irmãos, você segue a vontade do seu coração. Você só obedece a você mesmo. E abandona tudo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, nos cultos, irmãos. Hoje Deus te pergunta, o que você tem feito com esse verdadeiro tesouro que você tem recebido todos os dias? O que você tem feito com isso? Amém? Deus pergunta, quem está no trono do seu coração? É você ou é Deus? Amém, irmãos? Porque se você vive suas vontades, você vive os seus desejos, você vive a sua obstinação, aquela pessoa obstinada, que só faz o que quer, que só faz as suas vontades, os seus desejos,
eu te respondo hoje com toda a propriedade. Quem está no trono do seu coração é você mesmo. É você que vai trilhar a sua história. Amém? Agora, se você se rende aos pés do Senhor, se você se entrega a sua vida ao Senhor, quando você vai aos cultos verdadeiramente, abre o seu coração, irmãos, e obedece a palavra de Deus, obedece a direção de Deus. Como que faz isso? Renunciando o pecado, irmãos, pedindo perdão todos os dias. A gente é pecador mesmo, mas é você renunciar, pedir perdão, se voltar ao Senhor, porque só assim o Senhor vai se voltar a ti, amém? E quando você faz isso, aí você não está fazendo aqui como falou na palavra, você não está se desviando dos maus caminhos, irmãos, você tem obedecido a palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Deus vai guiar o seu caminho. É Deus que vai estar à frente da sua peleja. É Deus que vai transformar a sua vida naquele pecado, naquela situação que você não consegue sair. É isso que Deus vai fazer. Transformar a sua história hoje, irmãos. Então decida obedecer a palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos. E dízimo e oferta é a vontade de Deus. É Ele que determinou. Tem que ser o primeiro. É as primícias, irmãos. Comece a trabalhar isso na sua vida. Se é isso que mexe com o teu coração, começa a renunciar os pensamentos, as setas, as suas vontades, irmãos. Coloca a dízimo e oferta como o primeiro. Entrega na casa do Senhor. Amém? De todo o seu coração. Deixa Deus trilhar uma nova história na sua vida. Deixa Deus prosperar a sua vida financeira. Mas para isso você precisa obedecer a esse princípio, a esse mandamento de dízimo e oferta. Amém? Honre ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. E a sua vida financeira será próspera. E hoje Deus está falando, entrega o que é mais de precioso também, o seu coração. E Ele vai mudar a sua história, vai tirar aquilo que te incomoda, aquilo que você não consegue mudar. Hoje Ele muda a sua história, amém? Esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor, amém, amada igreja? Então, se você tem hoje o seu dízimo e a sua oferta, na descrição dessa live, tem a conta da igreja, tem o Pix, tem o QR Code. Faça da forma que for mais fácil para você. Mas não deixe de ser abençoado. Amém? Porque esse é um princípio de bênção para as nossas vidas. Amém? E se você também tem alimentos, irmãos, venha fazer parte também de abençoar outras vidas. Amém? Faça parte desse projeto nosso. Amém? Do nosso Ministério Social. Venha trazer alimento e cesta básica. Você pode estar procurando o pastor José, a pastora Fernanda, a pastora Luzinete, ou qualquer um dos líderes da igreja, amém? Que for mais perto de você, mais próximo de você. Mas não fique fora desta bênção, amém? Glória a Deus. Vamos orar então, agradecer esse momento, irmãos, amém? De dízimos e ofertas. Pai, queremos te agradecer por mais este momento, Senhor, abençoado, de honrar a Ti, Pai. Entregamos hoje o nosso primeiro, Senhor, porque entendemos o Teu propósito. Acreditamos e confiamos na Tua palavra, Pai. Não confiamos nas nossas forças. Não somos dirigidos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelas nossas obstinações, Pai. Queremos viver e praticar a Tua palavra, Senhor. Por mais difícil que seja, Senhor, iremos renunciar ao pecado todos os dias, nos arrepender dos maus caminhos que temos trilhados, porque queremos atrair o Seu coração, agradar o Seu coração, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Então abençoe o nosso dízimo, abençoe a nossa oferta e receba, Deus, com aroma agradável, Pai, tudo aquilo que estamos entregando ao Senhor, porque pertence a Ti, Pai. Obrigado por mais essa noite, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações poderosamente, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus, na cruz me deste vida, entregaste tudo ali, vida eterna tu me deste ao morrer. Por Teu sangue tenho entrada ante o trono
celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. E é isso que nós fazemos nesse momento, Pai. Queremos te dizer, Senhor, que o nosso coração pertence a ti. A nossa vida é tua, Pai. E tudo aquilo que há em nós é para glorificar o teu nome, Jesus. Ó Pai, a nossa vida só tem sentido se for na tua presença. A nossa vida, Senhor, só tem valor se for, ó Deus, nas tuas mãos. Então por isso nós nos entregamos por inteiro, Senhor, a ti. Entregamos a ti, Deus, todo o nosso coração. Pai, eu oro pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã que hoje está, Senhor, meu Deus, com uma terra seca, para que o teu Espírito venha com o poder das águas vivas, trazendo refrigério, trazendo, meu Deus, uma paz, trazendo, Senhor, meu Deus, uma alegria que só vem de ti, Jesus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco aqui neste momento, que tudo aquilo que formos ouvir, que não fique apenas no entendimento humano, nem no nível da carne, mas que possa produzir frutos no nosso espírito, Senhor, e nos fortalecer, ó Deus, para que possamos entender a tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, toda a sua família. Que bom estarmos aqui mais uma vez para ouvir da palavra de Deus, entender os seus mistérios, amém? Porque o Senhor é um Deus de mistérios. E Ele revela os seus mistérios para todo aquele que busca, para todo aquele que tem sede, para todo aquele que tem anseio no seu coração de conhecê-los. Amém? Então eu quero pedir que você neste momento esteja compartilhando essa live. Compartilhe com os teus amigos, nos grupos que você participa no Facebook. Em nome de Jesus, que você se torne um instrumento de Deus nessa hora, para a divulgação da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Amém? Que você se torne esse instrumento nas mãos do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro do Apocalipse. E assim, hoje o negócio vai pegar fogo. Porque, gente, na verdade, esse capítulo 11 é um dos capítulos mais polêmicos de Apocalipse. O capítulo da besta não é nem tanto polêmico assim, né? Os outros que a gente ouve falar de destruição, de guerra, não é nem tanto polêmico quanto esse capítulo 11. Por quê? Eu vou explicar. Porque o capítulo 11, até o verso 14, que é onde nós vamos ler hoje, vai falar das duas testemunhas do Senhor Deus aqui na terra nos últimos dias. E o grande problema é que existem inúmeras interpretações do que sejam essas duas testemunhas, né? Mas como nós estamos seguindo uma linha de pensamento, de raciocínio, a gente vai estar discutindo sobre isso. O que para nós faz sentido, o que para nós tem alguma explicação e o que para nós não vai ter. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse no capítulo 11. Quem for achando aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Amém. Vamos acompanhar a leitura. A partir do verso 1 vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e me foi dito, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio, que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses.
E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e matará. E os seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, mandando presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se puseram de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, o 3º ai cedo virá. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Diga aleluia. Amém, amados. Que forte essa leitura, não? Ao mesmo tempo que é forte, é bem complexa, porque tem muitos detalhes. Então, a gente fica meio confuso à primeira vista do que se trata, do que a gente está lendo. Mas então nós vamos dividir, né? Nós vamos falar parte por parte, para que no final nós tenhamos uma conclusão, para que no final a gente tenha uma visão abrangente do que está se tratando toda essa leitura que fizemos até aqui. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, eu quero falar acerca do termo 2 testemunhas. Por que Deus trata com esse termo, 2 testemunhas? Porque, na verdade, isso deu início de uma forma judicial, vamos dizer assim, lá na lei de Moisés. Lá em Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 6 e 7, você pode anotar aí? Eu vou anotar vou anotar aqui os textos. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 17, no verso 6 e 7, vai dizer, Moisés vai instituir ali, então, que tudo que fosse decidido, qualquer acusação, qualquer tipo de julgamento, teria que ser feito na presença de 2 ou mais testemunhas. Amém? Agora, olha só que coisa interessante. Mateus, capítulo 18, vamos ler lá, vai abrindo aí a sua Bíblia. Mateus, no capítulo 18, a partir do verso 16 ao 20, Jesus vai trazer uma referência disso que Moisés está dizendo aqui. Olha só que coisa interessante. E essa referência que Jesus vai trazer, vai também nos dar
ligação com esse texto aqui de Apocalipse. Mateus, capítulo 18. Jesus estava ali, chegou ao templo de Deus, e de repente ele vê o quê? Os cambistas fazendo negócios na porta do templo. Mateus, capítulo 18. Acharam aí? Ah, não, eu tô falando um outro texto. Vamos ler o de Mateus, capítulo 18. Esse que eu estou citando é depois, que a gente vai falar sobre ele. O verso 16 vai dizer assim, verso 15, vamos ler do verso 15. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será sido desligado no céu. A gente não acabou de ler em Apocalipse que as 2 testemunhas terão poder sobre as coisas do céu? Nós acabamos de ler lá, depois a gente volta lá para confirmar isso. Fala assim que eles terão poder de fechar o céu para que não chova. Você observou esse detalhe? Pois é. Também, verso 19. Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, essa lhes será dada por meu Pai que está nos céus. Olha o verso 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Glória a Deus. Eu acredito assim que quando Jesus declarou essas palavras, ele já estava mencionando o tempo do fim. Porque no tempo do fim, a gente não vai ter a oportunidade de estar reunido com uma grande multidão de irmãos. Não é verdade? A gente vai estar em pequenos grupos. Então, quando Jesus declara essa palavra, ele já estava anunciando como que seria lá no tempo do fim. Para quê? Para nos fortalecer. Porque ele vai estar dizendo, olha, se no tempo da perseguição, se você já tiver pelo menos com 1, você já vai estar no lucro, porque eu estarei no meio de vocês. É isso que Jesus está declarando aqui para nós. E isso tudo tem a ver com as 2 testemunhas. Por isso que fala 2 testemunhas. Poderia ser uma, né? Mas não, o Senhor deixa claro que são 2 testemunhas. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que Jesus está declarando aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 18. Ele está dizendo, olha, quando tiver 2 que concordarem, eles vão ter poder de ligar na terra e vai ser ligado no céu. Eles vão ter poderes. E não é o que nós acabamos de ler aqui no Apocalipse 11, volta lá. O verso 3 vai dizer, e darei poder às minhas testemunhas. Né? Então tem tudo a ver com o que Jesus fala lá. Nós lemos aqui, olha aqui. No verso 6 vai dizer, estes homens têm poder para fechar o céu. Não está falando lá no texto de Mateus, o que ligardes na terra será ligado no céu. O que você fechar na terra vai ser fechado no céu. É a mesma coisa, é o mesmo contexto. Entende? Profeticamente nós estamos entendendo que o que Jesus está se referindo tem a ver com essas 2 testemunhas aqui de Apocalipse no capítulo 11. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, o Senhor Deus vai separar 2 testemunhas. E quem são essas 2 testemunhas?
Um tempo atrás, quando eu estava estudando sobre isso e conversando com o pastor Zé, ele falou assim, eu me candidato a ser se tiver uma eleição aí, eu vou me candidatar a ser uma das testemunhas. Deus vai precisar achar só mais um. Eu falei, amor, você não está vendo aqui que esse povo aqui vai morrer, vai ficar 3 dias lá sem enterrado? Ai, então, amados, quem são essas 2 testemunhas? Quem, quando você pensa, quando a gente lê aqui o Apocalipse, a gente tem logo de imediato uma impressão de quem seja. E aí a gente vai estar discutindo isso mais um pouquinho para o final. Amém? Glória a Deus. Mas o verso 1 até o versículo 2 vai falar algo muito interessante, que é um detalhe que faz toda a diferença para que nós venhamos a entender o contexto das 2 testemunhas. Amém? Esse verso 1 e verso 2, eles não podem ser ignorados, porque se eles forem ignorados, nós vamos correr um risco de fazer uma interpretação errada de quem são as 2 testemunhas. O verso 1 e o verso 2 vai dizer assim, que foi dado para ele o quê? Um caniço, que é uma vara de medir, para que com ela ele medisse o templo. Outras versões bíblicas vai dizer o santuário. E aí ele fala assim, mede 3 coisas. Mede, ele fala aqui, o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Está falando para medir essas 3 coisas. E o verso 2 vai dizer assim, olha, deixa o átrio sem medir. O átrio é a parte que está fora, ele está falando. Por quê? Porque estes serão pisados. Na minha versão fala gentios. Mas não é a melhor tradução. A melhor tradução para essa palavra gentios é que eles sejam pisados pelas nações. É a melhor tradução aqui para esse contexto, não é essa palavra gentil, mas são nações. Certo, gente? E onde que a gente vê na Bíblia alguém medindo o templo? Será que existe algo na Bíblia que fala de medição de templo? Sim. Ezequiel, capítulo 40. Vamos ler lá? Ezequiel, capítulo 40, verso 3. Não tira o seu dedinho aí de Apocalipse, tá bom? Quando a gente precisar, a gente vai estar voltando. Ezequiel, no capítulo 40, no verso 3, vai dizer... Ezequiel, deixa eu só dar uma introdução aqui. Ezequiel, no início do capítulo, se você for ler, ele vai ter uma visão, Deus tem uma visão de muitas coisas. Mas uma das visões que ele vai ter, ele vai ver o templo de Deus e Deus vai mostrar para ele as abominações que estavam acontecendo dentro do templo, as prostituições que os sumos sacerdotes, os sacerdotes estavam cometendo ali, adorando inclusive outros deuses dentro do próprio templo de Deus. Né? Então, Ezequiel tem essa revelação de coisas abomináveis que estavam acontecendo dentro do santuário de Deus, dentro do templo de Deus, antes da Babilônia invadir Jerusalém e levar todo mundo cativo, certo? E aí, no capítulo 40, ele vai ter uma visão também, só que de um templo diferenciado, agora um templo restaurado. Ele vai ter essa visão de um templo restaurado. E aí, no capítulo 40, no verso 3, vai dizer o quê? Ele me levou para lá, e vi que um homem, cuja aparência era como de bronze, estava em pé na porta, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. E aí, olha só, aí ele vai tendo a visão deste homem medindo todas as partes do templo. As portas, as salas, os compartimentos. E aí ele vai dando as medidas desse templo restaurado. Certo, gente? Mas agora, vai indo lá no capítulo 43. Olha o que vai dizer lá. Capítulo 43.
no versículo 1, vai dizer: então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi. Agora, olha o que ele vai ver nesse templo todo restaurado e já medido. Vai dizer assim: eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do oriente. A sua voz era como uma voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tinha era como da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar. Caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então, o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, que é lá no Santíssimo Lugar. Certo? E a glória do Senhor encheu o templo. Então, o homem estava em pé ao meu lado. Ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo e disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Presta atenção nisso. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da nação de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições, com os seus cadáveres dos seus reis nos seus altos. E pondo a sua soleira ao pé da minha soleira e os seus batentes junto aos meus batentes, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Olha o verso 9. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Onde nós ouvimos falar que Deus vai habitar no meio do povo para sempre? Apocalipse capítulo 21. Quando desce a nova Jerusalém. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Isso significa dizer que este templo restaurado que Ezequiel está vendo, não é um templo físico. Do que se trata este templo? João, capítulo 2. Abre comigo lá. Jesus, aí agora fala a parte dos cambistas, que estavam ali no templo, negociando, fazendo da casa de Deus um comércio. Jesus chega e se ira com aquela situação que ele está vendo, porque ali está acontecendo praticamente as mesmas prostituições que estava acontecendo no templo no momento de Ezequiel. E aí Jesus vai falar, ele vai falar assim: o zelo da casa de Deus me consome. E ele vai expulsar todo mundo ali. Os sacerdotes vão estufar o peito, vai ir para cima dele e vai falar: com que autoridade que você está expulsando o povo daqui? E aí no capítulo 2, no verso 19, Jesus vai responder. Ele vai dizer: destruirei este templo em 3 dias e o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Amém, amados? Então presta atenção. Quando está falando lá sobre medir o templo, o santuário, não é a medição de um templo físico, mas é o seguinte, vamos desenhar aqui para ficar fácil de você entender. Aqui é o átrio. Eu estou fazendo aqui a planta
do templo que era antigamente, certo, gente? Aqui é o átrio, aqui é o santo lugar, e aqui é o santo dos santos, certo? Olha só, aqui fica o altar de Deus, que ele falou, que é a arca. A arca da aliança ficava aqui, certo? Aqui fica o candelabro, presta atenção nisso. Aqui fica o altar de ouro, que é o incensário. Aqui ficava a mesa dos pães. E aqui ficava a bacia de bronze e o altar do sacrifício, onde eles faziam o sacrifício de animais. Certo, gente? Olha só, ele falou para medir o templo, certo? Ele falou para medir o altar, e ele está se referindo a isso aqui, ó. Que esse altar aqui é o altar de ouro, que é o incensário. Esse aqui é o altar de bronze, que é o altar do holocausto. Existe diferença, tá? E ele vai falar para medir aqueles que nele adoram. Então, se eu entender, presta atenção nisso que eu estou te falando. Se eu entender que esse templo que está falando aqui de Apocalipse é um templo físico, então eu estou dizendo que nos últimos dias vai ter sacrifício de animais de novo. E aí eles vão estar... isso para Deus é algo repugnante, porque quando Jesus morre, ele se faz sacrifício vivo, amém? E o corpo dele vai se tornar o templo do Deus vivo. Então, com isso, a igreja, na verdade, é o corpo de Cristo. Então, a igreja é o templo do Deus vivo, amém? Quando fala para medir o que neles adoram, está falando assim, olha... Vocês vão medir, vocês vão apurar os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque aqui, esse aqui está falando de corpo, alma e espírito. Quando fala para não medir o átrio, lembra que nós lemos aí que fala que não é para medir o átrio? Que ele vai ser entregue para as nações, que as nações vão pisar nesse átrio aqui durante 42 meses, ou 1260 dias. Está falando, sabe de quê? De perseguição, que nós seremos entregues, o nosso corpo, ele vai ser entregue para ser perseguido e morto, se preciso for. Entende? Mas aqueles que estiverem seus altares de ouro, com as suas orações, que quando a gente lê Apocalipse 8, a gente vai perceber que esse altar de ouro está relacionado com as orações dos santos. Aqueles que estiverem com sua alma e o seu espírito em Deus, isso é o que importa, porque Paulo vai dizer assim, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova. Amém? Então, o que está explicando aqui, o que está falando nesse versículo 1 e 2 aqui, só nisso dá uma pregação, né? É isso aqui, gente, está falando assim, olha, esse altar é o próprio corpo de Cristo, é a igreja. Não fica medindo o átrio, não faz questão de preservar o seu corpo, porque o que interessa para Deus é isso aqui, ó.
É isso que ele está dizendo. Entenderam? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Jesus. E aí no verso 3, gente, meu relógio parou. Fala pra mim, fala aqui. Glória a Deus. Tem um tempinho ainda para mim aqui. Glória a Jesus. Pega o microfone e vem cá. É que o pastor está me acrescentando aqui coisas preciosas. Ele está dizendo o seguinte, que então, nisso a gente pode perceber que ficar correndo atrás de coisas, carro, casa, sucesso financeiro, eu preciso ter valores, nada disso no final das contas vai importar. Na verdade, para Deus não importa, porque Ele está falando assim, não faz questão do átrio. Né? Na verdade, o átrio, no átrio está o altar de holocausto, ou seja, é a nossa vida em sacrifício vivo. Romanos 12, a partir do verso 1. Entregueis ao Senhor os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso é o vosso culto racional a Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui, queridos. Glória a Jesus. Olha só. Versículo 3. Versículo 3. Se você quiser colaborar comigo aqui, pode vir, tá? Versículo 3. É que o pastor, gente, ele tem umas revelações assim que foge do comum, né? Eu fico só no básico, no comum. Ele ultrapassa, né? Daí... Amém. Glória a Deus. Verso 3. Olha só que coisa interessante, vai dizer. Então você entendeu, né, gente, esse contexto aqui. Olha o verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidos de pano de saco. Aonde que você encontra na Bíblia testemunha tendo poder? Quem sabe me responder? Fala aí nos comentários. Pastor, eu sei, está no livro tal, capítulo tal. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Atos, capítulo 1, verso 8. O que fala lá, gente? Atos 1, 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e até os confins da terra. De Samaria até os confins da terra. Glória a Deus. Gente, isso está totalmente conectado com o fato de que as testemunhas é o corpo de Cristo, é o próprio corpo de Cristo, é a igreja. Esse texto de Atos, capítulo 1, verso 8, ele faz total conexão com a igreja. Então, nós podemos já definir que a igreja, a palavra de Deus, não é um achismo, não é uma teoria, não é uma suposição. A própria palavra de Deus, através da boca de Jesus, ele vai dizer: e ser-me-eis minhas testemunhas. As mesmas palavras que está falando aqui, Apocalipse 11. Ele não vai chamar as testemunhas dele? E ele vai dizer: e eu vou dar poder para as minhas testemunhas. A mesma palavra de Atos capítulo 1, verso 8. Olha que coisa interessante. Amém, amados? Só que daí ele vai dar algumas dicas, né? Porque aí, quando a gente fala igreja, parece que a gente pensa no abrangente. Não é assim? Quando fala igreja, a gente pensa na igreja, toda a igreja. Será que é toda a igreja que se diz de Jesus, que é testemunho de Jesus? Olha só, aí ele vai dar umas dicas, ele vai falar assim:
Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Aí agora o negócio começa a estreitar. Porque quando a gente pensa assim, as testemunhas é a igreja, oba! Então aquelas igrejas que tá tudo pintado de preto, que tem o jogo de luz, que tem a fumacinha, essa também é testemunho de Jesus, né? Quando a gente pensa assim naquelas igrejas, você vai, a igreja parece mais um palácio, chega as cadeiras que o pastor senta, e até uns tronos de ouro assim, você já viu isso, gente? Aí você pensa, nossa, essa igreja também é testemunho de Jesus, né? Será que é toda a igreja que é testemunho de Jesus? Porque aqui, a partir do verso 3, o negócio vai começar a funilar. Jesus está falando, olha, vai ser, é a igreja. Mas são duas oliveiras e dois candeeiros. E onde que na Bíblia fala de duas oliveiras e dois candeeiros? Alguém sabe me dizer, gente? Zacarias capítulo 4. Ó, o pastor acertou, gente. Ó, que isso, hein? Zacarias capítulo 4. Vamos ler lá. Então vamos colocar aqui. Duas oliveiras. Dois candeeiros. Zacarias capítulo 4. Acharam aí já? Eu ainda não achei aqui não. Espera aí só um minutinho. Zacarias capítulo 4. A partir do verso 3 diz assim: junto a ele há duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isso é? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E agora, pula lá para o verso 11, que diz, então eu perguntei ao anjo, o que são essas duas oliveiras, a direita e a esquerda esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Deixa eu explicar o contexto. Aqui Zacarias está tendo uma visão. Depois que Israel é liberta do cativeiro, eles têm que retornar para Jerusalém. E aí eles vão ter que reedificar a cidade de Jerusalém, reedificar o templo. Então Deus vai levantar dois homens. Deus vai levantar Zorobabel e vai levantar um outro homem chamado Josué. Não é o mesmo Josué da Terra Prometida. Este Josué aqui é um sumo sacerdote. Amém? Então ele vai levantar estes dois homens com essa missão. E aí então Zacarias vai ter essa visão de que eles são como duas oliveiras. Amém? Ele não vai entender, ele vai dizer, do mesmo jeito que tem hora que você não entende as coisas que eu falo aqui, é a mesma coisa, Zacarias não vai entender, ele vai perguntar, o anjo vai até falar, você não está entendendo? Ele vai falar, olha, não estou entendendo nada. Me explica esse negócio direito aí, que está tudo meio confuso. Ele vai perguntar duas vezes. A primeira vez, o que vai ser respondido para ele é que sob essas oliveiras tem uma palavra. Que essas duas oliveiras, que é Zorobabel
e Josué, a palavra que é direcionado a eles é: não é por força e nem por violência. Sabe o que significa isso? Que a igreja de Jesus, ela não faz nada, ela não age segundo a sua própria força, segundo o seu próprio entendimento. Ela não age em cima de estratégias humanas. Ela não faz assim, vamos fazer um planejamento de crescimento. Não, porque quem faz crescer é Deus. Quem frutifica é o Senhor. É pelo Espírito de Deus. Por isso que lá no verso 14, quando ele vai perguntar de novo, aí a resposta vai ficar mais clara ainda. Então ele disse: esses dois são os ungidos para servir diante de Deus. Ou seja, duas oliveiras são dois servos, estão dispostos a servir, não estão ali por causa do cargo, não estão ali por causa dos benefícios que vai lhe trazer. Não, eles estão ali para servir. Então, a igreja, o corpo de Cristo que serve, que se prontifica a dar, que se prontifica a servir. É isso que está dizendo aqui. Amém, amados? Então, essas duas oliveiras são o quê? Servos. Não é qualquer igreja que é servo. Não é qualquer igreja que vai fazer, não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, por isso, quando fala lá Apocalipse 11, fala que essas testemunhas aqui, elas serão duas oliveiras, está falando assim, olha, não vai ser qualquer igreja, não. Vai ser igreja que serve. Vai ser igreja que não vai estar agindo segundo a sua própria força, nem segundo o seu próprio poder, mas segundo o meu Espírito. Por isso que Atos 1 vai dizer, e descerá sobre vós o meu Espírito. Amém? Estão compreendendo? Diga glória a Deus. Diga aleluia. É isso mesmo. Exatamente. Então, amados, aí, vamos abrir lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 17, só para a gente fazer uma conexão com um outro entendimento. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, o verso 17. Quantos acharam, digam amém. Fala assim: se algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isto: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé nela. Pela fé, não te orgulhe, mas teme. Amém? Glória a Deus. O que está falando esse texto aqui? Ele está comparando o povo de Deus com uma oliveira. E ele está dizendo assim, olha, a oliveira, que é o povo de Deus, vai ter alguns ramos que vão ser quebrados. Por quê? Porque eles não vão crer. Eles não vão crer na palavra, eles não vão crer em Jesus, eles não vão crer, então eles vão ser quebrados. Porém, nós, que um dia estávamos totalmente afastados de Deus, que um dia éramos considerados inimigos de Deus, nós que um dia éramos considerados não povo de Deus, como diz lá em Oséias, nós fomos enxertados como uma oliveira brava. Ou seja, nós que somos um povo diferente do povo de Israel,
não tínhamos direitos, acesso, mas pela graça de Deus Pai, Ele nos pega e nos enxerta. Ou seja, Ele faz uma cirurgia na oliveira, que Ele considera que é povo dele, e te enxerta lá e te coloca lá e fala assim, você vai ser meu povo. Você vai ser meu filho. Eu te quero no meio do meu povo. É isso que Deus está falando para mim e para você. Amém? Então considera que você faz parte desta oliveira, que você faz parte deste povo santo, que Deus vai levantar como o povo dele nos últimos dias, como igreja que serve, como igreja que não vai fazer nada por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Volta lá, Apocalipse 11. Fala que são 2 castiçais. E a Bíblia fala, será, de castiçal? Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse. Castiçal é a mesma coisa que candeeiro, tá, gente? Apocalipse, capítulo 1. É aquele que eu desenhei para vocês assim, ó. Tá? Apocalipse capítulo 1, no verso 20. Olha só. Apocalipse 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. Então aqui Jesus está dizendo para João que há um mistério. E ele vai dizer, olha, o mistério é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então, se você continuar lendo no livro de Apocalipse, você vai perceber que foram escritas cartas às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas, de fato, elas existiram. Mas elas também têm um fundo profético nisso, ou seja, são tipos de igreja, certo? Outros interpretam como eras da igreja, momentos que a igreja de Jesus passou durante toda a sua história. Nós preferimos entender que são modelos, tipos de igreja, né? Configurações de igreja, que vai existir até os últimos tempos, né? Até o dia do arrebatamento. Então, se nós considerarmos que candeeiro é igual igreja, a gente conclui a mesma coisa que já tínhamos concluído aqui em cima. Amém? Porque lá está dizendo que são 2 candeeiros. Mas aí você fala, mas aqui fala 7 igrejas, por que ela está falando 2? Lembra que eu falei que nem toda igreja vai ser testemunha de Jesus? Pois é. Se você ler nas cartas das igrejas, você vai perceber que tem 2 igrejas que não recebem repreensão, que é Esmirna e Filadélfia. Filadélfia. E aí, olha só que coisa interessante. Vamos ler a carta de Esmirna? Ao anjo da igreja de Esmirna, no Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do verso 8 diz: Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estais para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para ser desprovados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Então, amados, o contexto das 7 igrejas é o seguinte: todas elas, Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Aí ele fala, ele dá elogios, mas ele também traz uma repreensão. Ele fala, olha, você tem sido infiel, você tem deixado. Para todas as igrejas ele dá uma repreensão. Mas para essas 2 igrejas, são as únicas igrejas que ele não traz nenhum tipo de repreensão. E aí, para a igreja de Esmirna, ele vai falar assim, eu conheço você. Eu sei que parece que você é pobre, mas na verdade você é rico. Você é pobre aos olhos humanos, igreja. Mas no céu, você tem um galardão incomparável. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai dizer assim, olha, tem no meio de vocês um povo aí que está dizendo que serve a Deus, mas que na verdade não serve, não. E aí, por causa disso, vai ter uma tribulação. Vocês vão passar por uma tribulação. Mas fica tranquilo. Porque vocês receberão a coroa da vida. Mesmo que vocês venham a ser mortos, vocês receberão a coroa da vida. E aí, vamos ler agora a igreja de Filadélfia, que está lá no capítulo 3, a partir do verso 7, vai dizer: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tu tens pouca força. Ah, Jesus. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Então olha aqui, gente, que coisa interessante. A igreja de Esmirna é considerada pobre. Mas Jesus vai dizer, mas você é rica. E a igreja de Filadélfia é considerada o quê? Fraca. Porém, ela é forte. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, que eles perseveravam. Amém? E todos irão saber que o Senhor Jesus a ama. Gente, que coisa tremenda é isso. Que coisa extraordinária é isso. Então, essa daqui ainda vai passar por uma tribulação. Porém, essa aqui vai ser preservada. Preservada no sentido, quando ele fala, eu vou te guardar, não é que ele vai retirar. É que ele vai, de alguma forma, ele vai proteger. De alguma forma, ele vai guardar, ele vai cercar. Estão compreendendo? Então, é isso que significa os 2 candeeiros. Amém, amados? Que horas são aí, por favor? Então, vamos concluir? Glória a Deus, deixa eu apagar aqui. Vocês estão acompanhando, né, gente? Vai dizendo aí nos comentários, aí vai falando assim, glória a Deus, aleluia, estou entendendo. Se não estiver entendendo, faz igual o Zacarias, ó, não estou entendendo ainda não. Me ajuda aí, anjo, a compreender. Volta lá para Apocalipse 11 agora. Então, são 2 oliveiras, são 2 castiçais. Ou seja, é o corpo de Cristo. É a igreja. E aí, o que é o problema da interpretação desse texto? Vamos passar agora para a polêmica, né?
Por quê? Porque há muitas pessoas que quando olham a descrição dessas duas testemunhas, e aí a Bíblia vai dizer que elas têm poder para fechar o céu, para que não chova, que também elas têm poder para converter água em sangue, né, ou sangue em água. Logo as pessoas pensam assim, então, na verdade, essas duas testemunhas são dois homens, literalmente falando, né? E aí, logo eles remetem ao fato de que houve na Bíblia dois personagens que durante o seu ministério tiveram esse tipo de atuação. Quem são eles? Moisés e Elias. Então, quando eles olham para o texto, eles falam, tá vendo? Né? E aí, é por isso que também essa ideia de que, na verdade, essas duas testemunhas sejam Moisés e Elias, essa ideia vem da onde? Vem da linha pré-tribulacionista, que acredita que neste momento aqui, a igreja já foi arrebatada. Então é por isso que Deus precisa enviar Moisés e Elias para profetizar durante o período da tribulação. Porque como eles acreditam que a igreja não estará mais aqui, né? E aí entra um grande questionamento, porque daí eles pegam tudo isso que já foi explicado até agora e eles rasgam e jogam no lixo, né? E aqui tudo que foi falado está dentro da palavra, não tem nada fora, né? Está tudo conectado com a palavra. Então, por isso que eles admitem o fato de que essas duas testemunhas seriam Moisés e Elias, que vão ser trazidos de novo para a terra para profetizar durante esse período da grande tribulação, né? Só que a gente encontra alguns problemas em aceitar essa situação aqui. Qual que é o grande problema assim, que eu vejo, ao meu ver, é que você vai ter que, de alguma forma, admitir que de algum modo haja, como que eu posso dizer assim, uma reencarnação. Por quê? Porque a Bíblia diz, ok, Elias foi arrebatado, não é? Foi levado pela carruagem de fogo, ninguém nunca encontrou o corpo dele, então ele foi arrebatado. Ok. Mas no caso de Moisés, a Bíblia diz que o corpo dele não foi encontrado, né? Em Judas fala, inclusive, que houve uma guerra entre Satanás e o anjo do Senhor Miguel pelo corpo de Moisés. Mas o fato é que em Josué, Deus, quando ele vai se revelar a Josué, ele deixa claro, ele fala, meu servo Moisés está morto. Então não há possibilidade de Moisés estar com o seu corpo preservado e aí no momento dos últimos dias ele voltar. Por quê? Porque vai entrar em contradição com o texto bíblico que diz, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez e depois disso o juízo. Então, gente, diante dessa situação, fica um pouco complicado a gente admitir que esses dois homens sejam Moisés e Elias. E aí, por causa disso, vão ter outras pessoas que vão dizer, não, essas duas testemunhas são as duas tábuas da lei. Mas aí também fica complicado a gente admitir essa interpretação, porque vai dizer aqui que vai morrer. Como que duas tábuas da lei vai morrer, né? Outros falam, não, as duas testemunhas é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas também fica desconexo do texto, porque não há sentido o Antigo Testamento e o Novo Testamento morrer, né? Porque aqui diz que vai morrer e que depois de 3 dias e meio vai ressuscitar. Então, não faz sentido ser as duas tábuas da lei, muito menos o Antigo e o Novo Testamento. Amém, amados?
Da onde que vem essa ideia que possa ser Elias? Lá em Malaquias, capítulo 4, vamos ler lá. É interessante nós observarmos uma coisa. Que no tempo de Jesus, antes de Jesus vir ao mundo pela primeira vez para morrer numa cruz, já existiam muitas profecias acerca da vinda do Messias, né? E o que mais era ensinado acerca da profecia da vinda do Messias é essa profecia que nós vamos ler agora. Lá em Malaquias, no capítulo 4, vai dizer assim, no verso 5: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes de Jesus vir, nascer e morrer na cruz, já existia essa profecia. E eles ensinavam da seguinte maneira: olha, antes do Messias vir, Elias vai ter que descer de novo na terra. Do mesmo jeito que hoje é pregado, que essas duas testemunhas é Elias e Moisés. Eles estão esperando vir essas duas testemunhas para dizer: olha, estamos no tempo do fim. Estão entendendo? Só que o que acontece? Lá em João, no capítulo 1, no verso 19 ao 21, os escribas, os fariseus, os homens, os estudados, né, da lei, das profecias, manda que seja perguntado para João Batista, porque João Batista nasce antes de Jesus para preparar um caminho. Ele vai anunciar, ele vai profetizar antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele vai profetizar e ele vai abrir um caminho para o ministério de Jesus. Então ele vai ser interrogado. Porque daí, de acordo com a resposta de João Batista, eles poderiam considerar a ideia de que Jesus era o Cristo. E eles vão perguntar para João Batista: é você o Elias? Né? Só que eles estavam perguntando no fato de que eles estavam crendo que Elias viria de uma forma corpórea. Entende? Eles não entendiam que a profecia se tratava de que o mesmo Espírito que estava sobre Elias viria sobre João Batista. Eles não entendiam esse contexto profético. Então eles vão perguntar e João Batista vai responder que não. E aí, lá em Marcos, no capítulo 9, vamos abrir lá? Marcos, capítulo 9. Abre comigo lá. Marcos, no capítulo 9. A partir do verso 11, vai dizer: interrogaram-no: por que dizem os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Isso aqui já são os discípulos reunidos com Jesus, perguntando para Jesus: por que esses camaradas que diz que entende das escrituras está falando que eles só vão te considerar se Elias vier antes, né? Por que eles fazem esse questionamento? É isso que eles estão perguntando para Jesus. E aí no verso 12 vai dizer: respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Digo, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E aí, então, mesmo assim, fica aquele ponto de interrogação. Jesus falou, mas parece que ele não falou nada, né? Mas não é isso. Porque lá em Mateus, no capítulo 11, agora abre lá em Mateus, capítulo 11.
Mateus capítulo 11. A partir do versículo 13. Mateus 11. Vai dizer, do verso 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui em Mateus, Jesus dá um checkmate. Ele está falando, olha, se era o problema, a questão é o Elias, que não veio antes. Então eu vos digo que o João Batista é o Elias. Por quê? Não no sentido de que ele veio e encarnou em João, não. Mas é que o mesmo Espírito que operava, a mesma unção que estava sobre Elias, estava sobre João Batista. É isso que Jesus está dizendo. É num contexto profético que eles não entendiam, eles não compreendiam. Certo? Mas Jesus aqui vai deixar claro. Então, diante de toda essa explicação, nós podemos crer e atestar que quando o Apocalipse 21 fala das duas testemunhas, não está se referindo a Moisés e Elias de fato, mas está dizendo a respeito do Espírito que estava sobre eles, da unção que estava sobre eles, virá sobre a igreja dos últimos dias. Certo, gente? É isso que está dizendo. Para a gente poder finalizar, o que pode ser compreendido? Que de fato pode ser que dois homens que represente a igreja de Jesus, que represente o corpo de Cristo, que esses dois homens de fato estejam ali em Jerusalém nos últimos dias, profetizando e declarando as palavras de Deus. Pode ser que isso aconteça de fato. Mas esses homens, eles estarão ali tipificando a igreja do Senhor Jesus. Eles estarão ali representando todo o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. O corpo de Cristo, gente. Aqui é Cristo, que é o cabeça. Aqui é o corpo. O corpo de Cristo é formado por judeus que vão se converter ao Senhor e pelos gentios. Quem são os gentios? Somos nós, a oliveira brava, que foi enxertada no corpo. Entenderam? Então, isso é o corpo de Cristo. Quando a gente olha para as duas testemunhas, a gente compreende que, na verdade, são as duas casas de Israel. Que isso aí é um assunto para um outro momento. Depois eu vou trazer um estudo sobre as duas casas de Israel, para que você compreenda que o plano de Deus está muito além daquilo que a gente pode ver. Deus, ele é tremendo e maravilhoso no seu plano, no seu projeto, e perfeito em todas as suas ordenanças. Amém? Só para a gente encerrar. A Bíblia está dizendo aqui que eles vão ser mortos. Depois eu vou explicar em que momento isso vai acontecer. Eles vão ser mortos. As nações irão comemorar essa morte deles. Por quê? Porque as nações é todo o povo do anticristo, todo o povo que está debaixo do governo da besta. Porque, gente, imagina que esse período das testemunhas
vão estar acontecendo toque de trombetas, a terra vai estar sendo assolada por chuva de meteoros, água se convertendo em sangue. Então eles imaginam que a terra está sofrendo por causa das duas testemunhas. Eles não imaginam que na verdade a terra está sendo abalada por causa das suas próprias iniquidades. Não, eles imaginam que é por causa das duas testemunhas. Quando as duas testemunhas morrem, eles vão dizer: estamos salvos, vai acabar o problema. E aí então eles vão comemorar, vão entregar presentes, vão mandar presentes uns para os outros, de tanta comemoração que vai ser, né? Mas isso vai ter um desfecho extraordinário, porque o corpo das duas testemunhas vai ficar lá estirado no chão 3 dias e meio. Mas depois disso, Deus vai, a Bíblia vai dizer o quê? Que um espírito vai entrar neles. Aonde que você lê que um espírito vai entrar neles? Ezequiel 37. Lembra? Que sopra o espírito e aí fala, e o espírito entrou neles e se puseram de pé. E sabe o que é o mais interessante? Ezequiel 37, a partir do verso 19, lê depois lá, fala que ali vai acontecer algo extraordinário. Deus vai pegar as duas varas, a vara de Efraim e a vara de Judá, e vai juntar numa mão só. Ou seja, Deus está falando assim, o mistério das duas casas de Israel. Eu vou juntar aquilo que estava espalhado, aquilo que estava despedaçado, eu vou unir num só corpo. Então, quando essas duas testemunhas morrem, vai acontecer o arrebatamento. Então elas vão ressuscitar juntamente no mesmo dia do arrebatamento. Se você ler a descrição aqui, você vai perceber que tem tudo a ver com a 7ª trombeta, com a 7ª taça, com o 7º selo sendo aberto, que é o dia do arrebatamento. Amém? Por isso que quando João vai ter a visão das almas que foram mortas, o anjo vai falar para que elas esperem até que o número daqueles que têm que ser mortos por causa de Jesus seja completado. Está falando das duas testemunhas aqui. Amém, amados? Glória a Deus. O fato é que, diante de toda a situação, o triunfo de Deus já é o esperado. O triunfo do povo de Deus já é certo. Amém? A vitória do povo que serve o Altíssimo já está garantida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Então, amados, nós venceremos pelo poder do nome de Jesus. O Senhor está conosco e Ele vai cumprir todas as suas boas promessas sobre nós. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Amém. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Oh, Jesus. Santo é o teu nome. Oh, Jesus. Nós somos como uma oliveira brava. Para nós não tinha saída, Senhor. Para nós só nos restava condenação, Deus. Mas o Senhor, no seu plano perfeito, nos alcançou. Nos fez pela graça sermos considerados teu povo, Jesus. Ah, como isso é maravilhoso, Senhor. Saber que nós fomos enxertados, que o Senhor desejou nos ter no meio do teu povo, Deus. Isso, Senhor, é maravilhoso, Jesus. A oliveira brava, ninguém dava nada por ela, Senhor. Ninguém desejava ter uma oliveira brava. Mas o Senhor disse, não, eu te quero. Eu te quero no meio do meu povo. Eu vou te enxertar. Eu vou fazer uma cirurgia e você vai ter que caber. Você vai ter que ocupar o lugar que é teu. Aleluia, Deus. Oh, Pai. Que nós sejamos, Senhor, como esses 2 candeeiros que vão prevalecer nos últimos dias, Deus. A igreja que até parece que é pobre, mas na verdade é rica no céu.
A igreja que até parece que é fraca, mas é porque não age segundo a sua própria força e nem pela violência que tem, mas ela age pelo teu Espírito, ó Jesus. Faz de nós, Senhor, esses 2 candeeiros, Deus, para que venha sobre nós o Espírito Santo, que desça sobre nós o Espírito Santo, para que sejamos as testemunhas de Jesus nos últimos dias, que vai apregoar, ó Deus, que não vai temer pela sua própria vida, Senhor, mas que vai amar a tua palavra até a morte, Jesus. Oh, meu Deus, que desça sobre nós o teu Espírito, que o Senhor faça de nós essas testemunhas, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus, querido. Continue de pé, continue com os teus olhos fechados. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela graça que foi ministrada nas nossas vidas nessa noite. Oh, meu Deus, toma as nossas vidas, meu Deus. Toma o nosso coração, toma a nossa família, meu Deus. E cumpra em nós, ó Deus, o teu querer. Ajuda-nos a andar nos teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a te servir, a te obedecer, Pai. Ajuda-nos a glorificar o teu nome, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toma-nos nas tuas mãos, ó Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, toma a vida do meu irmão agora. Eu quero abençoar a vida dele, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Em nome de Jesus, ó Pai, que os céus se abram, ó Deus, sobre ele, ó Deus, e traga na vida dele, ó Deus, as respostas, ó Deus, que ele precisa, ó Deus, que ele, ó Deus, seja, ó Deus, alcançado, Senhor, pelas tuas bênçãos, ó Pai, no nome de Jesus, que a sua família, Senhor, seja abençoada em nome do Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu também quero colocar, Senhor, meu Deus, a vida, ó Deus, do nosso presidente, Senhor Deus, nas tuas mãos. Quero colocar a vida, Senhor Deus, do nosso governador nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, a vida, meu Pai, do nosso prefeito aqui em Cuiabá, também nas tuas mãos. A prefeita de Jaciara, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Pai, nós oramos para que eles, ó Deus, façam um governo justo, Senhor, no nome de Jesus, e que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, ó Deus, de toda cilada, ó Deus, do inimigo, meu Deus, de toda cilada da oposição, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a nossa nação, Senhor, nosso estado, nossa cidade, Senhor Deus, cresça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que está em oculto venha à tona, Senhor, para que seja sarado, para que seja curado, no nome de Jesus. Oramos e colocamos, ó Deus, essa CPI, Senhor, que está acontecendo na nossa nação, Senhor, no nome de Jesus. Tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, não tem o culpado por inocente, e também não tem o inocente por culpado, Senhor. Oramos para que haja justiça, a justiça do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tua palavra também diz que tudo aquilo que foi dito às escondidas, ó Pai, no gabinete, Pai, será apregoado pelos telhados, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos para que venha à tona o escondido, para que seja consertado, não somente na política, mas em todas as áreas, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, em todos os segmentos, ó Pai, especialmente na igreja, nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, no nome de Jesus, Pai, toma o teu povo, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, por essa situação pandêmica que nós temos passado, Senhor.
Oramos para que o Senhor traga cura, em nome de Jesus, como já foi dito tantas vezes aqui nesse altar, Pai. Meu Deus, que as folhas da árvore da vida, ó Deus, são a cura para as nações. Então, no nome de Jesus, ó Pai, traga cura, Senhor. Repreende esse espírito de morte, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, protege, ó Deus, a igreja, Senhor. Livra a igreja verdadeira, Pai, aquela que te busca, aquela que, ó Deus, se entrega a Ti, ó Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus. E eu oro para que o Senhor continue conosco, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Hoje é aniversário da Vitória, então nós vamos orar por ela, amém? Glória a Deus. Senhor, nós apresentamos a Ti, a vida da nossa irmã. Ó Deus, obrigado pela vida dela. Nós te agradecemos porque ela é uma bênção no nosso meio. E nós oramos para que o Senhor dê a ela, ó Deus, dias de vitória, de bênção, de graça, de unção. Em nome de Jesus, que comece um novo ciclo na vida dela, onde o Senhor vai se manifestar poderosamente. Em nome de Jesus, nós a abençoamos pelo poder do nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia, querido. Glória a Deus. Quero agradecer você pela tua participação. Amém? Estamos encerrando. Só lembrando que quinta-feira nós estaremos de volta às 7h30, ao vivo aqui pelo Facebook, com o culto Gerando Fé. Amém? Crendo sempre que Deus tem algo muito especial para fazer na nossa vida. Amém? Levanta as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com cada família representada nessa noite. Que o nome do Senhor continue sendo exaltado, glorificado em nós e através de nós, e que o Senhor nos surpreenda em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, até quinta-feira em nome de Jesus.